Partido questiona no Supremo a liberação de mais de 200 tipos de agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura. Motorista de aplicativo erra caminho e passageiro perde voo. Caso foi parar na justiça e empresa condenada. O percurso, que deveria ser de 25 minutos, demorou mais de 1 hora. Assédio sexual no trabalho. Funcionário e instituição de ensino são responsabilizados. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que condenou o professor e a escola a pagarem R$100 mil de indenização. E mais, cuidado ao comprar um imóvel na planta sem checar antes a cláusula de tolerância. Se sente enganado, né? Frustrado com um sonho que a gente teve lá atrás. Olá, boa tarde. Um aplicativo de transporte foi condenado por não ter cumprido corretamente com o serviço. A falha fez com que um passageiro perdesse o voo. Ana Paula usa com frequência aplicativos de transporte particular. E quando está com pressa, ela confessa que dá um toque no motorista. O rapaz realmente deu uma corrida a mais para poder agilizar para a gente, que a gente tinha que resolver um negócio antes de fechar lá. E eles realmente foram bem parceiros. No Mato Grosso, um homem acabou perdendo o voo, mesmo avisando que não podia atrasar. O motorista pegou o caminho errado até o aeroporto. O percurso, que deveria ser de 25 minutos, demorou mais de 1 hora. O Tribunal de Justiça do Estado condenou a empresa de transporte por aplicativo. Ela vai ter que indenizar o passageiro por danos morais e materiais. Para a juíza do caso, o erro na prestação de serviço ficou comprovado. Neste caso, o aplicativo foi responsabilizado pelo erro do empregado, por ser a parte mais forte na relação com o cliente. Mas isto não quer dizer que o trabalhador não vai ter que arcar com os custos da indenização. Uma vez o aplicativo sendo condenado, ele pode apurar de quem foi a responsabilidade, ou do seu sistema ou do próprio motorista. Se ele entender que houve falha do motorista na prestação de serviço, ele ajuiza uma ação pedindo ressarcimento da condenação que ele sofreu. Para evitar situações como esta, tem passageiro que já se planeja bem antes. Me planejo. E nunca tive problema com relação a atraso, com nada disso, não. O alerta agora é para quem vai comprar ou aguarda a entrega de um imóvel comprado na planta. Você já ouviu falar na cláusula de tolerância? Veja na reportagem por que é importante ler muito bem os contratos antes de assinar. Desde que se casaram, o sonho do Paulo e da esposa sempre foi o da casa própria. A possibilidade de comprar o imóvel veio em 2014. Eles compraram um apartamento na planta. Mas, no momento de receber as chaves, souberam que iam ter que aguardar mais 6 meses. Hoje, a espera já chega a 3 anos. É um sentimento de... nós se sente enganado, né? Frustrado com um sonho que a gente teve lá atrás, né? Há 4 anos atrás. Infelizmente, agora vamos ter que ver outra questão. Atrasos na entrega de imóveis comprados na planta não são raros. Por isso, a construtora estabelece um prazo a mais em relação à data estipulada no início das obras. É a chamada cláusula de tolerância. Na Paraíba, uma consumidora perdeu a ação contra a construtora. Ela pedia indenização, alegando que o atraso na entrega do imóvel em quase 5 meses teria causado danos morais e materiais, já que ela teve que morar de favor na casa de conhecidos. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Estado manteve decisão de primeira instância, que entendeu válida a cláusula de tolerância prevista no contrato de compra e venda. A compradora não vai ser indenizada. A cláusula, o prazo de tolerância, foi criado em 1964 na Lei de Condomínios e Incorporações Imobiliárias. No ano passado, ela sofreu uma importante alteração. Ficou definido que o comprador não tem direito de cancelar o contrato de compra e venda se o atraso for de até 180 dias. Interessante, o consumidor ele está buscando, de repente, um advogado para fazer uma leitura, para estar orientando ele antes de assinar o contrato. Porque depois de assinado, ele tem que honrar com aquilo que ele assinou. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas e cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Tântalo, em Boa Vista, Roraima. A acusação é de desvio de recursos públicos da merenda escolar. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Roraima após representação da Polícia Federal.
Foram concedidas também a quebra do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos, além do sequestro de bens e o bloqueio de 5 milhões de reais. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, reconheceu a possibilidade de profissionais da área da enfermagem exercerem 2 cargos, empregos ou funções, quando um deles for de técnico ou auxiliar de enfermagem e o outro de professor. A decisão foi unânime e contrária à apelação do Estado de Minas Gerais sobre definição anterior. Para o relator, o desembargador federal Hércules Fajoses, o cargo de auxiliar de enfermagem exige conhecimentos técnicos específicos, com formação especializada. Segundo ele, a Constituição Federal dá base a esse caso no seu artigo 37. E no próximo bloco, Justiça condena municípios por falta de saneamento básico para a população. Em se tratando de direitos fundamentais, não há discricionalidade do poder público em não fazer ou fazer. Ele tem que fazer. O Partido Verde recorreu ao Supremo Tribunal Federal para proibir a liberação de agrotóxicos no país. A ação questiona medidas do Ministério da Agricultura nos 6 primeiros meses deste ano. E quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Qual que é o argumento do PV? Oi, Galton, boa tarde. Bom, o PV alega que a liberação ela está na contramão de tendências mundiais e de estudos sobre a utilização de agrotóxicos. Outro argumento é que a medida viola a Constituição Federal. Direito à saúde e à alimentação e meio ambiente equilibrados, por exemplo. O PV pede liminar que suspende esses atos do Ministério da Agricultura até o julgamento do mérito. O relator aqui no Supremo Tribunal Federal é o ministro Marco Aurélio. Galton. Obrigado, Evne, pelas suas informações. E o Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica contra o projeto que altera regras de licenciamento ambiental no Brasil. O texto está em discussão na Câmara dos Deputados. No documento, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal questiona a previsão de dispensa de licenciamento para algumas atividades, a possibilidade de estados e municípios criarem as próprias regras de licenciamento e a licença ambiental por adesão e compromisso, quando o próprio dono do empreendimento faz a declaração de licença ambiental sem passar por uma fiscalização. De acordo com o Ministério Público Federal, o texto ignora a importância de se realizar o diagnóstico da área no estudo ambiental, sem mencionar os impactos sobre as populações humanas. Para o MPF, em vez de se flexibilizar o licenciamento, seria eficiente fortalecer os órgãos ambientais e os demais participantes dos procedimentos. E ainda que não se pode confundir rigor com burocracia. 23 milhões de residências no Brasil não possuem ligação de rede de esgoto, segundo uma pesquisa do IBGE. O dado revela uma falha na garantia dos direitos essenciais à população. Em alguns municípios, a falta de saneamento básico já foi questionada na Justiça. Saneamento básico é um conjunto de ações que envolve a coleta e o tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas. A Lei 11.445 de 2007 unificou esses serviços, criando o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, ficou de responsabilidade conjunto da União, do Estado e do município. Porém, é nos municípios que as questões se apresentam mais importantes e a cobrança é imediata, porque o saneamento básico, pela própria lei fala, é o essencial para a pessoa viver com dignidade, né? Os dados nacionais de saneamento básico divulgados pelo Instituto Trata em 2019 mostram que pouco mais da metade da população tem acesso à coleta de esgoto. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza, o que corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano, ou quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. Em Minas Gerais, a ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, atua para melhorar a qualidade desses serviços. Além de emitir a norma, né, de como tem que ser o serviço de água, o serviço de esgoto, como tem que ser as condições gerais do serviço, tempo de ligação, cobrança ou não de ligação, nós fiscalizamos em campo alguns sistemas.
Essas fiscalizações a gente vai nas cidades e verifica como que está o sistema de água, de esgoto, como é que está a condição da prestação de serviço. Apesar dessas medidas, ainda é possível, mesmo nos arredores das capitais, encontrar esgoto a céu aberto, falta de água encanada e tratada, além do amontoado de resíduos. Segundo um estudo realizado pela Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, os brasileiros estão gerando a cada dia quantidades maiores de resíduos. Além disso, há um montante significativo de municípios que mantêm lixões e a coleta seletiva não avança. Os dados apontam que 7 milhões de toneladas de lixo não foram coletados adequadamente. Essa realidade impacta diretamente a saúde do cidadão e, sobretudo, os custos com tratamentos e internações. Estatísticas do DataSUS de 2017 sobre a região metropolitana de Belo Horizonte mostram que houve 1.643 internações e 33 óbitos por doenças de veiculação hídrica. O Superior Tribunal de Justiça já confirmou uma ação civil pública na qual o Ministério Público exigia, lá no Rio Grande do Sul, que um determinado município fizesse obras de saneamento básico e a questão foi parar no Superior. O que o município defendia? A reserva do possível, que ele não poderia fazer porque não tinha condição. O que o Superior falou? Em se tratando de direitos fundamentais, não há discricionalidade do poder público em não fazer ou fazer. Ele tem que fazer. E vamos continuar no assunto e conversar agora com a advogada Kênia Amaral. Boa tarde, doutora. Obrigado pela presença. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. A gente viu que existe um Plano Nacional de Saneamento Básico no Brasil, desde 2017. Mas ele funciona? Na verdade, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele deveria ter sido implantado desde 2008, que a lei é de 2007. E em 2017 nós tivemos um adiamento desse prazo para os municípios se adequarem à lei e novamente nós não efetivamos esse Plano Nacional de Saneamento Básico. O que significa esse adiamento atrás de adiamento? Afinal de contas, o plano foi lá atrás. Sim, porque saneamento básico não se trata somente de água e esgoto, se trata também de coleta de resíduos sólidos, de tratamento de água tratamento de esgoto pós-uso e resíduos sólidos e questões ambientais também. Com relação à água e esgoto, o Brasil está bem atrasado e esse adiamento era para que os municípios se adequassem com a coleta de águas pluviais, coleta de lixo e, como nós vimos aqui na reportagem, muitas não tratam nem a coleta de lixo. A gente vê um claro atraso, inclusive no número, né? 23 milhões de residências sem tratamento de esgoto é um número altíssimo, gravíssimo, né? E isso se agrava mais ainda quando nós estamos falando de área urbana e área rural. Isso intensifica bastante a desigualdade social e desigualdade regional no país. Nós podemos ver no Sistema Nacional de Informação Sanitária, que é um site do Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, nós temos algumas informações e é possível ver gráficos e mapas. Essa diferença é bem acentuada nos gráficos e nos mapas. Até mesmo na área urbana, nas grandes cidades, nós temos casas sem coleta. Não é à toa que muitos casos estão indo parar na justiça, como a gente acabou de mostrar na reportagem, né? Sim, porque o direito ao saneamento básico está previsto na Constituição de 88, foi efetivado pela Lei 11.445 em 2007 e paulatinamente vem sendo descumpridas essa lei, tanto esse direito constitucional como essa lei que está regulamentando o saneamento. Sempre quando a gente fala em crime, a gente tenta entender as punições também, né? E aí a punição pode ser para a empresa, para a agência reguladora, para a prefeitura, para os municípios. Como que são essas punições? Então, quando a lei do saneamento ambiental, ela não fala das penalidades, mas de acordo com a infração que for cometida, pode ser, por exemplo, um furto de água, um desvio de água, é um crime, vai para a justiça comum. Se for um crime ambiental, também vai para a justiça comum, mas também está sujeito a sanções administrativas. E varia muito. Nas empresas,
o poder público geralmente prefere dar multas mais pesadas. Agora, quando alguém percebe que existe um esgoto a céu aberto, que é uma situação claramente irregular, o que essa pessoa faz? A denúncia é para quem? Então, por essa lei do saneamento básico, tanto o governo federal quanto o governo estadual e os municípios, eles dividem essa competência. Mas, quando se trata de esgoto a céu aberto numa certa localidade, o usuário pode recorrer à agência reguladora. Caso não haja agência reguladora, o responsável é a prefeitura do local. A falta de uma agência reguladora dentro do município, isso afeta? É um problema também? Sim, afeta, porque a agência reguladora de saneamento ambiental, ela tem autonomia para fiscalizar, para multar, e a ausência dessa agência reguladora é uma das causas de que da não implantação, da não efetivação desse Plano Nacional de Saneamento Básico. A prefeitura pode tentar, de alguma forma, encobrir, talvez, justamente por não existir uma agência reguladora, talvez? Não, às vezes até mesmo tem umas prefeituras que não têm estrutura nenhuma. Pensando nessa situação, a gente logo vem à cabeça, falta também fiscalização? Falta. Justamente pelo que nós estamos tratando aqui. A lei prevê, essa lei do saneamento básico prevê que cada localidade teria sua própria agência reguladora com a sua própria autonomia, e muitas vezes a pessoa encarregada de fiscalizar isso, ela acumula funções dentro da prefeitura e a fiscalização de saneamento realmente fica prejudicada. O que deveria ser feito? A gente tem uma lei, 11.445. Ela é suficiente? Ela deve ser aprimorada? Não, a lei na teoria, ela é perfeita, mas o que nós temos que lutar para que ela seja cumprida, ela é uma lei que prevê a participação social, e acho que na participação social a gente conseguiria cobrar das autoridades essa implementação. Perfeito. Doutora Kênia, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, o preparo dos pais sociais para cuidar de crianças e adolescentes em casas-lar. Responsabilidade muito grande, né? Tá lidando com criança. O Tribunal Superior do Trabalho manteve condenação de um professor acusado de assediar sexualmente a secretária da escola onde ele trabalhava. A instituição também foi responsabilizada. Na época do assédio, o professor exercia o cargo de diretor. Segundo testemunhas, ele revirava o lixo da profissional, controlava a relação social dela com alunos e colegas e trancava a mulher dentro da sala para ficar sozinho com ela. Bilhetes enviados pelo diretor à secretária também foram anexados aos autos. Para o juiz responsável pelo caso, o conteúdo das mensagens excedeu a relação entre as partes e ajudou a comprovar a veracidade do crime. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que condenou o professor e a escola a pagarem R$100 mil de indenização por dano moral à vítima. Mas o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O professor argumentou que a lei não prevê que o empregado que causar dano a outro empregado seja responsabilizado, mas sim o empregador, que neste caso assume os riscos da atividade econômica e que, portanto, a condenação dele seria injusta. O relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Dezena da Silva, explicou que, ao condenar o professor, o TRT se baseou no artigo 942 do Código Civil. O texto estabelece que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Assim, entendeu o ministro, não houve manifestação sob o enfoque da responsabilidade do empregador pelos riscos do empreendimento. Por unanimidade, a SDI 2 negou o provimento ao recurso e condenou o professor e a escola a indenizarem a vítima em R$100 mil por dano moral. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que impede a Prefeitura de Teresina de cobrar impostos de empresa estadual de economia mista. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido da Prefeitura de Teresina para suspender liminar concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí que a impediu de realizar a cobrança.
O município pretendia cobrar impostos como IPTU e ISS da Ingerp, empresa de gestão de recursos do estado do Piauí. A empresa alegou que a prefeitura, mesmo após pedidos reiterados, não lhe apresentou os procedimentos administrativos que deram origem aos débitos. O ministro João Otávio de Noronha disse que a prefeitura não indicou evidências suficientemente convincentes de que o cumprimento da liminar causaria graves danos financeiros ao município ou prejudicaria a prestação de serviços aos cidadãos. O ministro ressaltou que o mérito da questão sobre a cobrança de impostos deve ser discutido na ação originária e não no pedido de suspensão de liminar apresentado ao STJ. O Tribunal de Justiça da Paraíba discute a retirada de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei dos manicômios judiciais. Para a Justiça, eles devem ser tratados na rede pública de saúde. Atualmente, na Paraíba, 119 pessoas vivem em manicômios judiciais, com o objetivo de repensar o modelo atual do sistema de intervenção psiquiátrica envolvendo a internação de pessoas consideradas inimputáveis. A representante do CNJ, Ana Pereira, realizou uma primeira reunião de trabalho do TJPB, com diversos atores responsáveis pelo tratamento de pessoas com transtornos mentais e que se encontram cumprindo ordem judicial em estabelecimento psiquiátrico. Ana Pereira destacou a importância em se criar um grupo de trabalho interinstitucional e, ao mesmo tempo, interdisciplinar, que se envolva no exercício de transformação para todos os envolvidos, pacientes, profissionais e as próprias redes sociais. Existem normativas, tanto do Ministério da Saúde quanto do próprio CNJ, de que essas pessoas devem ser tratadas dentro da rede de atenção psicossocial. Então, o encaminhamento para as residências terapêuticas, para os CAPs e, no caso dos adolescentes, para os CAPCIS. Segundo Ludmila Correia, docente da UFPB, trata-se de um novo paradigma relacionado à transformação de uma ótica anteriormente com foco na penalização. Então, acredito que a universidade também pode trabalhar na educação permanente, na capacitação de profissionais que atuam nesse sistema que atende pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. Com esse trabalho que está sendo feito, vamos ter a possibilidade de tirar aquelas pessoas que estão internadas ali já com medida de segurança para encaminhar para o tratamento e acompanhamento nos CAPs e nas residências terapêuticas. O juiz Carlos Neves, titular da Vara de Execução Penal da capital, entende que as medidas de segurança podem ser cumpridas em rede pública de saúde, redirecionando o modelo assistencial a esses pacientes. E a partir da busca de uma solução antimanicomial, de um tratamento em meio aberto, isso tem incentivado, então, a adoção de novas políticas. Cuidar e educar crianças até elas serem adotadas. Essa é a missão dos pais sociais. Cabe a eles participar das atividades diárias das crianças, como alimentar, levar para a escola, médico, passear. E para dar conta das atividades, os pais sociais recebem mensalmente o apoio de uma equipe multidisciplinar. Casados há 27 anos, Marcelo e Adriana são pais sociais há 12. Juntos, eles são responsáveis por outras 7 crianças com idades entre 8 e 17 anos. Atualmente, também estão cuidando do Johnny, que chegou há poucos dias e que só tem 5 meses. Tem que te doar para tu conhecer a criança, para ela confiar em ti, né? Então, tu tem que ser aberto, tu tem que estar sempre a par. Graças a Deus que ele vai estar bem aqui com nós, né? Normalmente, as crianças chegam aos abrigos por meio dos conselhos tutelares e denúncias do Ministério Público, mas elas também podem ser encaminhadas por hospitais e postos de saúde quando há constatação de violação dos seus direitos. Nesse primeiro momento, elas são levadas para instituições que funcionam como porta de entrada para o acolhimento. Os processos envolvendo os dramas vividos por crianças e adolescentes acolhidos em Porto Alegre passam pelo Juizado da Infância e Juventude da capital. Segundo a juíza, as casas-lar com o cuidado dos pais sociais é a melhor alternativa pelo caráter familiar. Uma casa-lar existe um atendimento diferenciado e um atendimento mais próximo do que o atendimento num abrigo.
Para entender como se dá o preparo dos pais sociais, nós fomos assistir às palestras apresentadas na primeira jornada pela adoção, organizada pelo Judiciário Gaúcho. E conversamos com a assistente social que coordena os abrigos João Paulo II, onde nossos entrevistados atuam como pais sociais. Acolhimento das angústias deles, né? E essas formações com o apoio da equipe técnica ali, que está sempre orientando e sempre muito junto com eles. Nós somos bastante apoiados, psicóloga, assistente social. As crianças, a gente conversa também com elas, explica a situação. Responsabilidade muito grande, né? Tá lidando com criança, mas é muito gratificante. Imagino. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.